Para cadastrar um novo contrato de locação para um cliente, você precisa inicialmente estar na tela principal. Após isso, pesquise por clientes na barra de pesquisa. Caso a sua opção não apareça para você, significa que o seu usuário não tem permissão para fazer esse tipo de cadastro. Nesse caso, peça para um usuário com permissões de administrador para liberar esse tipo de cadastro para você. Caso a opção apareça, clique sobre ela. Nessa tela, você consegue visualizar os clientes cadastrados, podendo utilizar os filtros na parte superior da tela para encontrar o que precisa. Com os botões ao lado, é possível cadastrar um novo cliente, além de alterar ou excluir algum já cadastrado, por exemplo. Para cadastrar um novo contrato, selecione um cliente e após isso clique em Contratos. Nessa tela, você consegue ver os contratos daquele cliente. Para cadastrar um novo, clique em Cadastrar. Aqui você deve preencher com a descrição do serviço nota, com o tipo do contrato, com o valor do contrato, caso queira cadastrar um valor fixo para aquele contrato, com o vendedor, com a forma e com condição de pagamento. Pode selecionar também a periodicidade da cobrança, se será mensal ou anual, por exemplo. O sistema possui duas formas de faturamento de contrato: a franquia geral e o valor box mais páginas. Na franquia geral, você pode definir um valor fixo para o contrato, que será cobrado em todo o faturamento. Pode ser também configurado uma quantidade de páginas dentro desse valor fixo estabelecido. Para isso, preencha com um medidor específico. E aqui, caso essa quantidade seja preenchida, enquanto o medidor de folhas impressas estiver abaixo dessa quantidade estabelecida, não será cobrado nenhum excedente. É possível configurar também um valor por página excedente, caso essa quantidade de páginas impressas exceda a quantidade estabelecida. Basta preencher então aqui com o valor. Então, o sistema vai multiplicar esse valor pela quantidade de páginas que foram impressas em excesso. Por exemplo, se o valor do meu contrato for de R$300 e a quantidade de páginas impressas preta e branca dentro desse valor fixo é de 3.000 impressões, caso ao fechar o mês de faturamento serem impressas 3.050 páginas, o valor cobrado será de R$300, que é o valor fixo do contrato, mais a quantidade de páginas que foram impressas em excesso, multiplicado pelo valor cobrado em excesso, ou seja, 50 vezes 55 centavos. Então, o valor cobrado será de R$ 327,50. Para isso, então, nessa grade, selecione os medidores, se eles são relacionados com impressões coloridas ou preto e branco, por exemplo. Preencha com a quantidade de impressões contratada na franquia e com o valor de quanto custará as impressões em excesso. É importante lembrar que os medidores são somados de todas as impressoras contratadas que usam este medidor, ou seja, ao alugar duas impressoras, por exemplo, a quantidade contratada na franquia, nesse caso 3.000 páginas preto e branco, é referente às impressões preto e branco feitas nas duas impressoras. Agora, na grade de produtos, você deve selecionar o produto, nesse caso a impressora, preencher com o número de série, com o número de série interno e as informações ao longo da grade, conforme a necessidade. Na grade abaixo, vão as informações de controle do medidor atual. Então, selecione o medidor atual e a quantidade atual. Já na forma de faturamento, valor box mais páginas, é cobrado um valor fixo para cada impressora, que somado é cobrado em todo o faturamento. Por exemplo, se são alugadas duas impressoras e para a impressora 1 é atribuído o valor de R$ 250 e para a impressora 2 é atribuído o valor de R$ 300, o faturamento mensal será R$ 250 mais R$ 300, que é o valor das duas impressoras.
Então, o faturamento do mês será um total de R$ 550. Para isso, então, preencha com o valor do box aqui no produto. E como você pode ver, esse valor fica aqui em cima como o valor total do box. É possível também configurar o valor por impressão, somando então no contrato o valor de cada impressora, mais cada impressão feita em cada impressora contratada. Para isso, preenche então aqui com o medidor e com o valor que será cobrado por impressão. No faturamento deste contrato, por exemplo, se forem impressas 300 páginas, será somado então o valor do box da impressora, que é de R$ 250, mais a quantidade de impressões no mês, ou seja, 300 multiplicado pelo valor atribuído para as impressões, que é de 35 centavos. Então, o faturamento mensal nesse caso será de R$ 355. Ou pode ser combinado também uma quantidade de impressões sem custo a mais no box e o valor para caso essa quantidade seja ultrapassada. Basta então preencher aqui com a quantidade de impressões contratadas. Nesse caso então, como foi definida uma quantidade de páginas impressas que não gerará custo adicional no contrato, usando o exemplo anterior, onde foram impressas apenas 300 páginas, no faturamento mensal será cobrado apenas o valor do box, que é R$ 250. Agora, se forem impressas, por exemplo, 3.650 páginas, no faturamento mensal será cobrado os R$ 250 do box, mais a quantidade impressa em excesso, que são 50 páginas, multiplicado então pelo valor das páginas em excesso, ficando um total de R$ 267,50. Após preenchidas as informações, clique em gravar. E pronto, contrato cadastrado.